A graça e a paz, amados. O título do nosso estudo de hoje é Crer contra a Esperança. E vamos iniciar lendo Romanos 4,18, onde diz assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Amados, conforme o dicionário, a palavra esperança significa ter uma expectativa de um bem que se deseja, um sentimento que se vê como possível, a realização daquilo que se deseja, uma confiança em uma coisa boa. Corre nos lábios das pessoas um dito popular que diz assim: a esperança é a única que morre. Esse dito popular demonstra quão desesperador está a vida humana longe de Deus. O dito declara que a esperança desse mundo morre, ainda que seja a última a morrer. O dito popular diz: a esperança é a última que morre. Significa que se ela morre, não passa de expectativa. Se ela morre, é apenas um sentimento. Se ela morre, ela é duvidosa, é apenas uma incerteza. Se ela morre, não há confiança para os tais que a possuem. A esperança cristã, ao contrário, é uma esperança que nunca morre. Por quê? Porque a esperança cristã nunca morre porque está com seu fundamento e a base em Deus. Por isso, Abraão diz assim: em esperança creu contra a esperança. Assim está escrito em Hebreus, que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E quais as bases para a esperança que Abraão tinha? Abraão creu no que ouviu, como está escrito em Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus é poderoso para vivificar os mortos e que Deus é Senhor da vida e da história, que chama as coisas que não são como se já fossem. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. E no verso 8 fala também que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Portanto, amados, esses dois versículos declaram que crer é dar fé, ou seja, acreditar. Abraão acreditava em Deus e o agradou obedecendo. Abraão sabia que é Deus que vivifica e conhece a história como se ela já fosse, já existisse, já tivesse acontecido. Precisamos crer como crente Abraão. Em Efésios 2, versículo 1, está escrito que estávamos mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos e em Cristo somos vivificados. A Bíblia declara o futuro da vida humana, daqueles que perecem e dos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia, a palavra de Deus, declara coisas futuras como se já fossem, porque é Deus o autor das Escrituras. Mas quais as bases da esperança de Abraão? Ele creu além das circunstâncias, como está escrito em Romanos 4,18, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. As circunstâncias para Abraão não eram favoráveis para crer na promessa de Deus que ele tinha feito para ele.
A promessa de Deus para Abraão era humanamente impossível. Sara não podia gerar porque era estéril. Abraão e Sara teriam que crer contra as possibilidades. Crer é da fé, ou seja, acreditar. Abraão apenas creu com uma fé obediente, porque Deus é poderoso para vivificar dos mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. A fé obediente de Abraão fez toda a diferença. Ele creu na esperança de um povo que ainda não existia. Ele creu na herança de uma terra ainda desconhecida. Ele creu na herança de um filho da estéril esposa Sara. Abraão e Sara teriam que crer contra as possibilidades e creram. Os fatos estão à nossa volta. A nação de Israel, como descendência de Abraão, e possuindo uma terra, já são fatos comprovados pela história e presentes nos nossos dias. Devemos crer como crente Abraão, além das circunstâncias. Como resultado da fé de Abraão, em Hebreus 11, 9 e 12, está escrito: pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Conclusão, queridos, portanto, como está escrito em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.